Olá, eu sou Jussara Alves. Eu ajudo pessoas e empreendedores a se organizarem financeiramente. E o tema de hoje do nosso vídeo é um plano de reserva. E vamos usar o exemplo de José no Egito, tá? Para eu te mostrar aí como é que a gente pode fazer, para que serve um plano de reserva, tá? Uma reserva financeira. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, compartilhe para os seus amigos, familiares que precisam aí de uma luz a respeito de finanças e querem se basear na Bíblia, através da palavra do Senhor, querem achar respostas para as suas finanças, para melhorar suas finanças, melhorar sua vida financeira, enfim, melhorar toda a sua vida familiar, porque não é sobre dinheiro, é sobre vida, né? A gente precisa do recurso, que é o dinheiro, que é o meio que nos leva a nós conseguirmos aí as nossas, aquilo que a gente precisa, a nossa vestimenta, alimento, gasolina, o nosso conforto. Então o dinheiro ele é um meio pelo qual a gente precisa, a gente necessita para poder alcançar alguns objetivos da nossa vida, tá? Então vamos ficar aqui que a gente vai falar hoje sobre reserva financeira, um plano de reserva. Vou contar um pouquinho da história de José do Egito. Ele começa lá em Gênesis, tá? No capítulo de número 37. Eu vou falar do plano de reserva que ele montou estrategicamente. Então, José estava preso na época injustamente. Depois eu vou deixar a referência aqui embaixo e aí você vai lá e procura e dá uma lida e conhece mais a fundo a história, tá? E Faraó teve um sonho e esse sonho intrigou muito Faraó. Ele mandou chamar todos, conversou com todos, falou, expôs o sonho e ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. Então, alguém que tinha sido preso junto com José, mas foi livre, foi liberto da prisão, se lembrou que José ele era um homem usado por Deus na interpretação de sonhos. Então ele falou, sugeriu a Faraó que chamasse José e contasse o sonho a José. Então José veio, ouviu o sonho, então ele disse assim: Deus mostrou a Faraó, Deus mostrou a você, Faraó, o que há de acontecer. Faraó sonhou com 7 vacas gordas e bonitas e 7 espigas também igualmente bonitas. Logo em seguida, ele sonhou com 7 vacas magras e feias e 7 espigas murchas e queimadas. Então, José foi lá e interpretou. Olha só, 7 vacas gordas e bonitas e as espigas igualmente são 7 anos de fartura. E logo após vem as 7 vacas magras e as espigas feias também, são 7 anos de escassez. E aí Faraó se intrigou muito com aquela revelação daquele sonho e falou: e aí, como é que a gente vai fazer? Então nomeie administradores para que tome a 5ª parte de todo o recurso e junte, guarde. Aí é que é o ponto. Quando a gente está ganhando muito dinheiro, muitas pessoas têm a mania de, à medida que está ganhando dinheiro, está gastando. Vive numa corrida de ratos, né? Vive naquela corrida de ratos, ou seja, corre, corre, corre e não sai do lugar. Aquele hamsterzinho que fica dentro da caixinha, ele corre, corre, corre e não sai do lugar, não é verdade? O ratinho. Igualmente a esse ratinho, existem muitas pessoas que trabalha, ganha muito dinheiro e paga muita conta. E vive nessa vida, e vive nessa situação. E quando chega a crise, chega um momento de escassez, acontece a falência, acontece o divórcio, acontece a frustração, aí vem as enfermidades como diabetes, pressão alta, insônia, até chegar a depressão. Então, como é que você vai evitar isso? Monte um plano de reserva. José sugeriu a Faraó que ele montasse um plano de reserva para se preparar para o momento de escassez. A gente nunca quer que esse dia chegue, mas a nossa vida a gente tem que entender que é feita de altos e baixos. É óbvio que Deus está no controle de nossas vidas, mas a palavra de Deus diz aqui nessa situação de José que foi o próprio Deus que permitiu, foi Deus que deu a estratégia para José. É lógico também que Deus tinha um plano de levantar José como governador.
Sim, ele tinha um plano, mas isso serve para nós nos prepararmos, para nós nos planejarmos para o dia da escassez. Então essa palavra também serve para nós, para a gente se preparar para o dia de escassez. Ninguém esperava que essa pandemia ia atingir tanto as nossas vidas como tem atingido hoje. E muitas empresas fecharam, faliram, pessoas perderam seus empregos. Então ninguém estava preparado para uma situação como essa. Ninguém estava preparado para um momento de escassez. Porém, quando a gente aprende com José e a gente começa a fazer o nosso plano de reserva, e como é que faz o plano de reserva? Gente, ele falou o quê? A quinta parte de tudo que o Egito produzir, estoque. A quinta parte de tudo que for produzido, coloque no estoque. A quinta parte se refere a 20%. Se você pegar 20% do seu salário e montar a tua reserva, provavelmente você consiga aí superar uma crise de até mesmo um ano. Esse é o ideal, de 6 meses a 1 ano de reserva. Quanto é que custa a tua vida hoje? Quando a gente passa por uma crise, a gente tem que cortar algumas coisas. Não adianta a gente querer ter a mesma vida, ficar passeando, gastar com finais de semana, com isso, com aquilo, não adianta. Quando a gente passa por uma crise, a gente vai ter sim que cortar algumas coisas. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente passa no momento de crise, não adianta mais a gente querer comer picanha todo dia. Não adianta mais a gente querer jantar no restaurante chique todo final de semana. Nós temos que entender que nós estamos em crise. Então, no momento de crise, a gente também tem que entender que não é para sempre. A gente não vai passar o resto da vida na crise. Porém, se você montou a sua reserva durante algum tempo e hoje você tem uma reserva para se manter de 6 meses a 1 ano com essa reserva, então você vai cortar alguns gastos sim, e depois que a crise passar, você retoma novamente a sua rotina. Quando a gente vai fazer a nossa reserva, nós podemos colocar na renda fixa a reserva. Existem outros meios também de você colocar, outros lugares para você colocar a sua reserva. Eu recomendo Tesouro Direto para colocar a tua reserva, porque você coloca lá e além do mais ela vai render, tá? Então tem o Tesouro Selic, que ele é muito indicado para reserva, LCI, LCA. Então fica a critério de cada um e conforme o seu conhecimento e conforme a indicação de pessoas que possam te ajudar a montar aí tua reserva, tá? E 20% sim, eu concordo em tirar 20% do teu salário, daquilo que você ganha, para montar a tua reserva. E para finalizar, Faraó levantou José, nomeou José como governador e como administrador dessa parte. Então José fez o que ele já tinha sugerido a Faraó. Então ele foi na cidade já com a missão de impor que fosse estocado os alimentos nas cidades. Quando chegou o período de fome, de escassez, os povos começaram a ir até Faraó. E Faraó falou o quê? Vá com José. José vai resolver, ele sabe como resolver. E José foi e começou a vender aqueles mantimentos. Olha só que interessante. Então, quando a gente tem a nossa reserva, além da gente conseguir nos sustentar, a gente também tem para oferecer. Mas você vai poupando em algum lugar, vai colocando em algum lugar, vá montando a sua reserva, consulte um consultor financeiro, um educador financeiro para te ajudar a montar a tua reserva, tá? Então, deixe seu gostei aqui se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe e monte a sua reserva a partir de hoje. Te convido a fazer esse levantamento e montar a tua reserva a partir de hoje. Apesar de que nós estamos passando por um momento difícil, se você a partir de hoje montar a tua reserva financeira, quando vier um momento de crise novamente, pode ser só na tua família, na tua vida, você já tem ali tua reserva, você já sabe para onde recorrer.